número é o da sorte. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53. Estamos gravando aqui no Alma Studios, vida e alma a ideias e criações. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Antes de começar o nosso programa, quero convidar vocês a fazer parte da nossa comunidade e fortalecer ainda mais a indústria criativa através dessa iniciativa que é o TinoCast, com participações a partir de R$15. Aqui tá aparecendo um QR Code aqui na tela, que o nosso editor vai colocar, que ele me ama e eu amo ele. E aqui você vai ser redirecionado para o nosso link do Instagram e lá você vai ver toda a nossa campanha do Apoia-se, todos os recortes dos mais de 40 episódios que já rolaram aqui. E se preparem que vem muitas novidades, que a gente já está chegando em quase um ano de podcast, gente. 44 episódios é um monte. Então vem novidade aí, se preparem. E vai ser só sucesso. Já está sendo, né? Já está. O processo como um todo é muito gostoso, é prazeroso. Dá trabalho, hein? Dá trabalho. Mas é muito massa. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores. Zó Cervejaria. Lacute Pizzas. E Vanguarda. Para você que é um leitor assíduo e gosta de comprar pela internet, use o cupom TINO e você vai ganhar 10% nas suas compras no site da Livraria Vanguarda. Então, parte desse valor vai ser destinado pro nosso TINO e só sucesso, né, gente? Só sucesso. Agradecer aos nossos patrocinadores. Em comum, vou fazer um convite para vocês refletirem comigo, tá? Vamos ver se vocês conseguem. Vamos devagar aqui um pouco nos pensamentos, tá? Imaginem vocês aqui em Pelotas trabalhando num lugar que tem um lago no meio, tá? Onde as pessoas fazem exercícios, elas usam os cafés para se reunir com as equipes, tem diversas quadras poliesportivas, eventos ao ar livre, tem brinquedos, as pessoas ocupam e elas também moram nesse lugar. Onde é esse lugar em Pelotas? Parque Una. O Parque Una é uma extensão do escritório. Lá vocês podem fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça e interagir com centenas de outros negócios também da indústria criativa e outros negócios que já estão em atividade por lá. E também, para quem quer, é um excelente lugar para morar. Parque Una, um bairro para ser vivido agora. Bom, hoje o nosso papo é sobre cultura e eu vou perguntar, vocês têm fome de quê? Essa é a minha frase, @Alan Miguel Gonçalves. Já vou dar minha frase antes de qualquer um aqui, mas algumas pautas que vão nortear esse nosso assunto. Quem sustenta a cultura, até onde dá para ceder sem perder o projeto, público ou privado, quem manda, aonde entra um, onde entra outro, qual é o papel da associação aqui, como fomentar a cultura também é um negócio. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a nossa economia local, né? E trazer esses pontos. E a gente tem duas convidadas especialistas na área, né? Nossa primeira convidada, Aline Maciel, atua na cultura há mais de 15 anos, produtora do Piquenique Cultural, Festival de Inverno de Pelotas, Sarau Literário, Cena Rua e do projeto Viva a Estátua Viva. Coordenações culturais no Parque Una, como Defensores do Una e Una Diversão. Premiada pela Secretaria de Cultura de Pelotas e destaque na ocupação criativa dos espaços públicos, sua trajetória é marcada pela realização de eventos multiartísticos e ações culturais em diferentes territórios da cidade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vai, frase. Fazer as pessoas felizes com criatividade e ousadia. Teu arroba. Essa é a frase que eu deixo pra vocês. Teu arroba. Meu arroba é Sou Aline Maciel. Maravilhosa. Nossa segunda convidada, Alessandra Ferreira, é uma produtora cultural com mais de 25 anos de atuação na gestão pública e privada da cultura. Foi diretora de projetos da Secult Pelotas, coordenadora do Sistema Municipal de Cultura e gestora do Procultura Local. Trabalhou com música, dança, literatura e carnaval e hoje atua na iniciativa privada junto a Outro Porto e Academia do Samba. Desde março de 2024, é conselheira estadual de cultura, atualmente licenciada. Bem-vinda. Obrigada.
A frase ainda em ritmo de seminário de economia criativa da Outro Porto é: temos tudo, nada nos falta, da Karina Zapata. Meu arroba é Lele Ferreira. Maravilhosa. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, uma co-host que já foi convidada e que está aqui me acompanhando hoje, especialistíssima também na área de cultura, né? Gabi Maza. Que prazer enorme estar ocupando esse lugar, esse espaço com essa companhia tão maravilhosa. Essas 3 pessoas que, além de tudo, admiro muito. Minha frase? A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Clarice Lispector. Teu arroba? Arroba Gabi Maza. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Arroba Alan Miguel Gonçalves, arroba alma.studios.br. Meus amores, sejam bem-vindas. As 3, né? A gente vai conversar aqui, todo mundo vai falar um pouquinho. Queria saber de vocês, da experiência de vocês em atuar ao longo desses 15, 25 anos dentro de projetos culturais, dentro da iniciativa pública e privada, e queria que vocês fizessem um recorte do momento atual que a gente está vivendo dentro da cultura na nossa região de Pelotas e da Zona Sul. Quer começar? Pode começar, Sandra, começo eu? Tá bem. Então, eu sou uma otimista, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito melhor do que a gente já viveu, né? A gente tem muito recurso destinado, né, no país inteiro por conta das políticas públicas, por conta da política nacional Aldir Blanc. Então, eu acho que com recursos nós vivemos um momento muito melhor do que já vivemos, por conta, né, de ter mais editais, muito mais verba para a cultura. Isso possibilita que inúmeros projetos aconteçam, né? Então, eu acho que é um momento melhor, um momento mais coletivo, inclusive, onde os agentes culturais se possibilitam, atuações conjuntas. Eu acho que é um momento mais feliz na área da cultura dos últimos anos. Eu não sei se a Aline concorda comigo, mas eu acho que sim. Não, concordo sim, concordo não só a questão da verba pública, né, que tem a verba pública que tem esse impacto, né, maior e tá realmente em volume mais significativo agora, nos últimos anos especialmente, mas também a questão da capacitação dos agentes culturais, né, a gente vê uma qualificação muito maior, muitas pessoas buscando as referências, isso também movimenta, porque isso impacta, não adianta também a gente ter um monte de verba e essa verba ficar concentrada em poucos projetos, ou às vezes não nem ser destinada, ela sobrar, vamos dizer, porque não tem pessoas qualificadas. Agora a gente está tendo muitas pessoas qualificadas, isso aumenta a concorrência, mas ao mesmo tempo também possibilita que projetos diferenciados possam acontecer, que não se fique sempre os mesmos formatos, né? Então, a criatividade das pessoas está aflorando, né? Eu acho que sim, acho que a gente vive um momento muito bom nesse sentido. Concordo com a Alessandra, sim. E quero só para complementar, a gente teve agora, há alguns anos, momentos bem desafiadores, assim, foram, né, lidando com a pandemia também, mas fora isso, um contexto geral que realmente foi desafiador para a cultura. Acho que a gente, nesse momento, em relação à verba pública, ao incentivo público, a gente vem num momento muito bom. Aproveitando já esse gancho, gurias, assim, vocês que já estão há tanto tempo na cena cultural, vocês lembram que lá atrás era muito difícil o caminho entre a ideia e a consolidação de um projeto. E hoje, né, esse caminho já é bem diferente, as políticas públicas vieram para ficar, mas antigamente, ou não tão longe, a gente tinha as ideias, né? Vocês, as duas, fizeram já coisas incríveis na área cultural, mas até o projeto acontecer e isso se tornar algo que as pessoas realmente, então, entendiam e acreditavam, teve um longo percurso. Eu queria voltar um pouquinho atrás e cada uma de vocês contar um pouco dessa experiência, assim, como é que foi esse amadurecimento? Pois é,
De fato, Gabi, os projetos, eles levavam muito mais tempo para acontecerem, né? Claro, muita gente ainda tem dificuldade, muita gente ainda não consegue viabilizar os seus projetos, né? Mas perrengue na área cultural a gente está acostumado a sempre ter, né? Eu acho que os fazedores de cultura, a gente aprende a trabalhar com pouco recurso. Essa é a verdade, né? Então, o perrengue, ele sempre vai acontecer. Há alguns anos, eu não diria realmente nem tantos assim, as pessoas levavam muito mais tempo para conseguir tirar os seus projetos do papel. Alguns ainda não conseguem, né? E aí, de fato, a qualificação precisa acontecer. Todos esses passos que eu há 25 anos atuando, então, né, alguns eu já percorri, mas a gente está sempre aprendendo e sempre precisando aprender e sair do lugar para alcançar o seu objetivo. Mas algumas pessoas ainda têm dificuldade de alcançar os seus projetos, mas eles acontecem. Aos poucos a gente vai caminhando na direção, né, de tirar o seu projeto do papel. O mais importante, eu acho, é que as pessoas não deixem de correr atrás, né, de fazer. Então, o perrengue sempre vai acontecer. Eu passei muitos, né? Eu trabalhava com produção independente, com música, por exemplo, muita gente compondo um monte de coisa legal. E na época que a gente ainda gravava disco e lançava disco, né? Gravava, já para gravar já era uma dificuldade, né? Porque o estúdio era caro, enfim. Gravava e depois não conseguia dar sequência, né? Hoje em dia eu acho que algumas coisas ficaram bem mais baratas, né? E os editais de cultura têm permitido que os artistas consigam realizar as suas produções, né? Então, acho que é por aí, assim. O que eu percebo, assim, agora, né, trazendo para esse momento agora que a gente tá. Então, que, por exemplo, antigamente, às vezes a gente tinha, né, muito mais dificuldade de estruturar uma ideia, de apresentar, de descobrir os caminhos. Hoje a gente tem uma facilidade maior por causa da internet, né, das novas tecnologias, o que é interessante, porque muitos se antenam e correm e podem procurar até essa qualificação mesmo, buscar recursos, acessos, né? Entender coisas, né? Coisas que às vezes a gente aqui não consegue compreender, mas tu vê experiências fora, vê como se faz, tem muito material disponível, tanto em vídeo quanto em texto, que tu pode acessar para adquirir conhecimento. Ao mesmo tempo que isso é bom para uma parcela, isola a outra. Porque às vezes, a parte tecnológica, ela vai ser um empecilho para determinados públicos chegarem a essas verbas públicas. Às vezes, não necessariamente públicas, mas grandes empresas abrem editais, né, que de patrocínio direto mesmo, né? E parte do público, que seriam os produtores ou os fazedores de cultura, porque às vezes a gente fala em produção cultural, mas a gente tem que ver que muitas pessoas estão fazendo seus projetos e não necessariamente são produtores culturais. Muitos artistas estão nessa função, estão produtores culturais por uma demanda, por uma necessidade ali de fazer mesmo, de colocar seu trabalho para fora, né? Então, às vezes, essa questão da tecnologia que avança, nos ajuda, também pode afastar determinados grupos, assim. E aí tem que se buscar esses mecanismos. A gente viu muitos editais, principalmente durante a pandemia, que fez, assim, que eu acho que foi um divisor de águas, assim, até no sentido de elaboração, né? A Alessandra trabalhava na Secult na Sim. época, e a gente viu editais nacionais assim se modernizando, aceitando, por exemplo, as inscrições através de vídeo, o que facilitou muito pessoas mais velhas, né, a mandarem seus trabalhos e tal, porque teve muitos
muitas premiações, assim, não de projetos em si, mas de trajetória. Então, isso foi um tipo de avanço, assim, na forma. E eu penso isso, né? Que casar o conteúdo com a forma, ele é super importante. A gente vem avançando agora, inclusive, tendo que se discutir qual o papel das inteligências artificiais, né? No nosso trabalho, no próprio trabalho dos artistas também. Mas ainda há essas questões, assim, como que a gente vai dimensionar, né? Fazer com que fique justo para todos. Eu acho que isso é uma questão interessante, assim, falando sobre o antes, né, e o agora. É uma evolução constante, né? Sim. E a criatividade é a única coisa que não para de crescer em todo mundo, né? Sim. Legal. E escutar vocês é muito legal, porque tem gente que já conhece vocês há um tempo, tem gente que tá conhecendo agora. E tem gente que tá começando nessa área e dizer, eu gosto disso, mas eu não sei por qual caminho eu vou muito bem ainda. Não entendi meu lugar dentro da cultura. Vamos pensar a cultura hoje como um negócio, tá? Como que eu começo dentro da área da cultura? Como produtor cultural, como artista? Qual a sugestão para se tornar um catalisador, um fomentador de cultura para quem tá no começo de carreira? Sempre dou prioridade para a Alessandra, porque ela tem mais experiência que eu, né? Eu acho que é se organizando, né? Seja como produtor, seja como artista, se organizando. Eu acho que a organização é o papel fundamental para alcançar o objetivo, seja ele qual for, né? Então, ok, eu sou um artista e vou então começar a reunir todo o meu material, vou ter um portfólio legal, vou ter um release, um material, uma foto boa, vou ir guardando todas as publicações que saírem a meu respeito, né? Daqui a pouquinho vai abrir um edital, então esse edital eu posso encaminhar esse material, né, para buscar aquela verba pública, ou enfim, vai ter um patrocinador direto, eu vou atrás de um patrocinador direto. Eu não posso chegar de mãos abanando, né? Eu preciso chegar me apresentando. E como é que eu chego me apresentando? De maneira organizada. Então eu diria que é isso. Para começar, tu precisa entender que ser um trabalhador da cultura é um trabalho como qualquer outro, né? Qualquer outra profissão requer organização, e a cultura também não é diferente, né? Ser um trabalhador da cultura nos obriga, às vezes mais até do que outras profissões, a ser muito organizado, né? Então eu acho que a organização é o primeiro passo para começar mesmo. Eu concordo com a Alessandra e vou trazer então um outro ponto para complementar. Observação. Observe o que acontece na sua cidade, observe o que acontece no mundo, né? E se inspire. Se inspire, porque, tipo, a inspiração, ela vem de várias fontes, né? Um desenho animado pode ser a tua inspiração. Então, sempre curiosidade, né? Tenha curiosidade de saber o que os teus pares estão fazendo, o que os teus amigos, os teus inimigos, o que todos estão fazendo em várias frentes, né? Porque isso também vai te ajudar a se organizar. Porque, como a gente tá falando aqui, a gente tá falando dos editais públicos, e sim, sempre se pede, né? As tuas referências, né? Tuas referências não, teus trabalhos anteriores, pra ter uma noção da tua experiência, se tu realmente vai conseguir executar aquilo ali, aplicar aquela verba pública, porque é um dinheiro de todos, né? Não é uma coisa assim, só faça o que quiser, né? Então, isso é importante. E quando eu digo observe os outros e tenha referências, né? Para si próprio e para o teu trabalho e para os trabalhos, no caso, se tu for um produtor que tu vá trabalhar com teus colegas, porque também isso vai te ajudar a montar o teu portfólio, porque tu pode ter vários aspectos a ser elaborados. Eu vou dar um exemplo assim, no meu caso, eu trabalho com produção, mas eu sou formada em teatro, eu sou bacharel em artes cênicas. Então, é complicado às vezes, para mim, por exemplo, montar um portfólio, porque eu penso, eu tenho meu trabalho de produção, tenho meu trabalho como artista cênica. E aí eu vou lá e me atiro a fazer cinema e faço não sei o quê, porque eu faço muita coisa. Então, nem tudo sai perfeito, né? Algumas coisas
não saem tão boas quanto eu gostaria, mas a gente vai fazendo. Então, tipo, observando como meus colegas encaminham também as carreiras, eu consigo ver o que eu preciso destacar em cada área dessas, né? Então aí eu vou montar lá o meu material. Bom, se o meu projeto que eu tô apresentando, ele tem a ver com o meu papel como produtora, eu vou destacar isso e vou deixar de lado as outras coisas. Não que elas não sejam importantes, mas elas não vão nem ser consideradas e vão talvez até atrapalhar um pouco a avaliação. Se o meu trabalho é como artista, como atriz, então eu vou levantar isso, talvez com menos, eu não tenho trabalhado tanto com isso, então eu vou ter menos material, vou levantar esse material e vou deixar em segundo plano o restante, entende? Mas isso tudo, tu aprende olhando o que os outros estão fazendo, que tu também vai aprendendo a selecionar o que é importante e se organizar, como diz a Alessandra. Eu acho que isso é importante sim, Alessandra, a organização. Organização interna também, porque às vezes a gente tem isso, né? O artista gosta de se expandir. É um negócio. Se a gente pensar a cultura, ou até mesmo o artista, ele vive do trabalho dele. Não necessariamente o dinheiro que entra pra ele é dele, é da empresa dele. A empresa dele é ele. Quanto mais se organizar, até como pensar que ele é a própria empresa, faz com que ele tenha o entendimento de um fluxo de caixa, entendimento de eu tenho que pagar o meu MEI tranquilo ali, R$70, porque eu tô contribuindo com o INSS. Se acontecer alguma coisa comigo, vai ser muito bom pra mim, porque eu posso ativar o INSS. Se não contribui com nada, gente, é R$70 por mês. 70 e poucos, menos de R$80. Isso, se é um artista independente, mesmo que esteja começando, gente, é a melhor coisa do mundo. Porque é sair da invisibilidade, da informalidade e ter uma possível contribuição ao longo do processo como um todo, né? Tem uma outra coisa, uma ferramenta até que é importante numa negociação. Porque às vezes a pessoa perde um trabalho porque ela não tem como dar uma contrapartida ali legal, né? Uma nota fiscal. Não tem, porque precisa prestar contas, claro, né? Isso te reconhece também como um trabalhador daquela área, né? Do setor. Perfeito. Às vezes tu chega, tu não consegue fechar um contrato. Vou fazer uma coisa, falar simples, assim, um restaurante que tem uma música ao vivo, né? Esse restaurante, ele te exige que tu emita uma nota do teu serviço aquele dia. Se tu não tem, tu já perde aquele trabalho. E aí esse entendimento também, né, de pensar como um negócio, ou até mesmo para quem já está começando dentro dessa questão da organização, que é o fato de, bom, se eu começar a contribuir agora, eu consigo escalar a visibilidade que eu tenho, não só dentro da informalidade, que é o barzinho, o violão, vamos pôr um músico, mas eu consigo pegar um projeto, um edital que está rolando dentro da minha cidade, da prefeitura, de uma associação, da iniciativa privada. Por quê? Porque eu consigo emitir nota. E emitir nota, gente, tipo, te dá a possibilidade de tu, ao invés de ganhar R$150 uma noite, ganhar R$1.000 num trabalho. E esses R$1.000, se for ver, já pagou a nota do ano inteiro. Toda a contribuição do ano inteiro já pagou a nota, já pagou tudo. Então, com um trabalho. Então, te dá a possibilidade de escalar organização, observação e pensar como um negócio, né? E as políticas públicas, eu acho que trouxeram muito isso, né? Da gente poder trazer o artista para formalização e para preparação. Os editais, hoje em dia, a maioria, eles te permitem qualificação. Bom, não sabe como é que fazer a prestação de contas no pré-cultura. Tu vai lá e tu participa das oficinas. Tem vários momentos que a cidade oferece, de várias formas, para que tu consiga evoluir e tu conseguir fazer o teu projeto completo, tu contratar a tua equipe, tu ter exatamente essa preparação financeira, porque antigamente, o artista era visto dessa forma, assim, né, como um trabalhador informal, e a cultura é que movimenta um PIB gigantesco, né? É uma coisa que está mudou bastante. Eu acho que trouxe também muito mais gente que, eu vou ser médico, mas eu vou fazer tal coisa porque eu gosto de pintar. Não, é uma profissão. Então as pessoas resolveram cursar, tanto que a gente na universidade aqui tem uma série de cursos ligados às artes que seguem grandes caminhos, né? E quanto mais eu levanto a bandeira do negócio, para mim, de pensar como um negócio, mais as pessoas entendem que elas têm potencial de escalar. Seja para outros lugares, um outro edital de uma outra cidade, que já está concorrendo já está na frente das outras pessoas, né? Com uma
uma taxa pequena e também tem a possibilidade de maior visibilidade, né? Sim, sem dúvida. E na realidade, se tu fores contratar por um projeto uma pessoa física, tu onera o teu projeto em 20%. Né? Por quê? Porque tem a parte patronal do INSS. Né? Vou te pagar pessoa física, eu desconto de ti o INSS, né? E repasso para o INSS. E tem 20% que eu que te contratei tenho que pagar com uma parte patronal. Então é muito melhor para todos os trabalhadores da cultura se formalizarem com um CNPJ. E se for um MEI, o custo realmente muito baixo, é menos de R$80 por mês, e te permite receber aquele cachê cheio, né? Sem o desconto do INSS, e para quem te contratou fica sem custo. Então, deixa os projetos mais baratos, digamos assim, para o proponente do projeto, né? Sem contar que em alguns editais não é possível participar com CPF, proponente como CPF, né? Por exemplo, na Lei Estadual de Incentivo à Cultura não existe mais produtor cultural CPF, só CNPJ, né? Então, sim, eu diria hoje que é fundamental, né? Tu te formalizar com um CNPJ para trabalhar na área da cultura, justamente por isso, porque te possibilita inúmeras formas de atuação, né? Seja como produtor, proponente, seja como um prestador de serviço. Então, assim, a menos que a pessoa não possa, daqui a pouco ela tem, sei lá, é um servidor da universidade e não pode ter, né? Um CNPJ. Do contrário, não vejo por que não ter, entende? Só possibilita formas de atuação. E pensar que eu tenho possibilidade de empreender, aí sai da invisibilidade totalmente. Sim. E estou empreendendo, estou fazendo um negócio. É um negócio, gente. Eu posso viver do meu negócio. E pensar que não, se fosse só fazer um evento. Não estou fazendo um evento, bicho. Eu estou fazendo arte, eu estou fazendo cultura. E a minha empresa é a minha cara, é o meu nome, é o meu CPF /CNPJ. Mas eu estou com possibilidade de escalar. Eu fico muito entusiasmado com a coisa do negócio, sabe? Não, mas te coloca realmente numa outra posição, né? Porque te coloca em pé de igualdade com outras empresas, inclusive até nessa questão de buscar um patrocínio direto, né? É diferente tu chegar, eu sou o artista, tenho meu grupo aqui de teatro, nós queremos fazer apresentações, assim, assado. Tá bom, beleza. Então, o valor, né, que vocês estão precisando é tal, eu tento... Ok. Mas eu preciso comprovar isso na contabilidade. Como é que vai ser feito, né? E outra coisa é tu chegar com a tua possibilidade de dar essa contrapartida que a empresa necessita, que é uma normal, que é legal, fiscal, né? Te colocando no mesmo patamar ali de empresário para empresário. Ramos diferentes, estruturas, estaturas diferentes, mas responsabilidades legais próximas, né, que se complementam. Então eu acho que isso é importante, né, te coloca num outro nível de lidar com parceiros, com possíveis apoiadores, e isso faz uma diferença grande, assim, no mundo dos negócios mesmo. Perfeito. Como tu fala, né? Perfeito. É diferente, tu não vai te colocar como simplesmente um simples prestador de serviço, como uma pessoa que chegou ali. Não, somos empresários, estamos aqui falando de negócios, eu tenho este produto e tu tens a contrapartida, vamos conversar e negociar. Sim, é outra linguagem, é outro contato, é outra estratégia também de visibilizar o teu negócio, o teu trabalho como artista. Certo. Que isso. Incrível, vamos para a parte poética da coisa, então, que eu já tô... Existe parte poética? Eu queria saber de vocês qual foi o momento mais incrível que a cultura proporcionou para vocês na cidade de Pelotas. Eu posso chutar um aqui? Eu vou abrir só, eu como plateia, como produtor, independe. Eu tenho uma memória incrível que foi quando o Gilberto Gil veio inaugurar o chafariz da Fonte das Nereidas na praça.
Ele era o ministro da Cultura e ele estava ali paradinho, bem bonitinho, a cerimônia acontecendo e daqui a pouco começaram os tambores de sopapo a soarem e ele foi pro meio, puxaram ele e ele dançou e foi das coisas mais lindas que eu já vi Pelotas proporcionar. Foi incrível. Então, agora a bola fica com vocês. Vamos lá. Eu tava lá, eu vi isso também. Aline, vai, me ajuda aí, começa tu Aí agora. eu fiquei anos fora de Pelotas, né? Então, algumas, tipo, essa imagem eu não tenho, infelizmente. Mas tu Porque fez imagino tanta que coisa legal seja- pra cultura, eu imagino seja que tu ali. tem alguma. Então, aí eu na manga. voltei pra Pelotas realmente e vim meio empolgada, né? Mas são empolgações da juventude, né, gente? Não, são empolgações que elas sempre se mantêm, mas tem momentos na vida que a gente tá mais, como é que eu vou dizer, realmente mais estimulado, né? São contextos que nos trazem mais essa efervescência, assim. Bom, em termos, então, posso falar um pouco só memórias que eu tenho, vocês querem coisas assim lindas, maravilhosas. Eu tenho coisas lindas, maravilhosas que eu já vivi nessa cidade, né? Coisas que eu fiz, Por favor, e coisas que traga. outros fizeram, né? Queremos. Vou falar então sobre coisas que eu fiz, que é o meu sentimento, assim, né? Que é muito subjetivo e duvidoso, né, gente? Porque vem dos corações da gente, né? As coisas bonitas, assim. Bom, tem um projeto, assim, que talvez tenha mais relevância dentro da minha trajetória, que seria o piquenique cultural, assim, né? E dentro do piquenique foram vários momentos lindos, assim, vários mesmo, né? Que até difícil, porque quando tu diz assim, um momento, né? Aí eu começo a pensar, tipo, não, mas aí tem aquele outro, sabe? Aquele teve aquela coisa, e tem não, aquele aquele lá outro, né? terminou. E aquela Esse criança, e projeto aquele... era demais. É. Conta pra E quem aquilo não viveu tudo, como é que era assim, esse né? projeto. Descreve ele. O tempo passa e a gente vai mudando as percepções, mas tentando, assim, pensar um pouco, era um projeto itinerante, né, de múltiplas artes, então contemplava música, artes cênicas, artes visuais, tudo em medidas, não, às vezes um pouco mais de um pouco mais de outro. A música se destaca um pouco mais. Era um projeto de múltiplas artes, ele acontecia em diferentes praças da cidade, porque ele era itinerante, multiartístico e gratuito. Esse era o chamariz do projeto. Itinerante, multiartístico, gratuito. E tinha uma programação fixa, no caso, uma programação planejada para cada edição, mas também assimilava intervenções espontâneas, né? Até porque, exatamente, ele não tinha financiamento. Então, ele se construía dessas intervenções. Então, a ideia inicial era propor um encontro coletivo de artistas. E depois foi escalando num público maior, assim. A gente fez um processo de 7 anos que eu tive à frente desse projeto. Foram 39 edições, era 14 praças visitadas na cidade, né? Então a gente visitou vários bairros também, desde o centro até Laranjal, Três Vendas, Areal, circulou assim muito. Repetições também, né? Desses espaços. E a ideia era isso, era fazer um encontro de pessoas de todas as idades, diferentes estratos sociais, que as pessoas circulassem, se conhecessem, os artistas tivessem uma vitrine para o seu trabalho, porque a ideia inicial era realmente isso, aproximar um público, trazendo ali o Milton Nascimento, do artista ir aonde o povo está, né? E se aproximar, assim. Com o tempo e com o aumento de público, também demandou um aumento de estrutura. Isso foi passando por processos, assim, né, de se distanciar um pouco dessa ideia inicial, assim. Então, já teve ali a música ganhando um espaço maior, um volume maior também de som, que distanciava um pouco a plateia do músico. Então, foram coisas que foram se adaptando às circunstâncias ali do momento. Mas a ideia principal era essa. Circulação nos espaços públicos muitas vezes esquecidos ali, não esquecidos, mas não tão visibilizados para a cidade como um todo, porque a ideia é de fomentar o turismo intra-urbano, das pessoas circulando pelos bairros da cidade. Então, a gente também fazia ali, levava ônibus, né, promovia essas, para as pessoas poderem ir circular pela cidade. Isso eu acho bastante interessante, assim, no sentido de que
foram momentos maravilhosos. E aí tem um, assim, tipo, que eu me lembro, né? Praça da Alfândega. Praça da Alfândega não tinha, na época, cotada. Eu tô falando de 2011, tá? Não tinha cotada, não tinha nada. Eu tive que fazer um mapa para as pessoas saberem onde era a Praça da Alfândega. Gente, isso é viável hoje? É necessário hoje? Não. Obviamente que não, exatamente por causa do evento, a praça né, tem todo um processo de qualificação daquela área. Mas olha a situação da Praça da Alfândega, uma praça histórica, né, importantíssima para a sua região, né, importantíssima para a cidade, e não estava sendo lembrada. Ou ensinasse os pelotenses a conhecer a cidade dele. Não. Mas olha o pioneirismo. Ela descentralizou a cultura, ela trouxe a inclusão. Hoje em dia, em qualquer edital, isso é premissa básica. Uhum. E ela já fazia isso em 2011. 10. Começou em 10. E foi bacana, assim, foi um projeto muito bom mesmo nesse sentido, assim. E acho que ele rendeu frutos, estimulou outras ideias similares, originadas e que se multiplicaram de várias formas e já aconteceram, já morreram, já seguiu. E as coisas acontecem, assim. Eu acho que nesse sentido, assim, foi muito potente, foi muito importante. Me sinto orgulhosa, né, de ter pensado, de ter feito várias coisas nesse sentido, assim. Uma das últimas edições que eu conduzi, que foi em junho de 2017, fiz uma parceria com o pessoal de São Paulo do Dia da Música, que era um projeto muito interessante, que acontecia no Brasil inteiro de forma simultânea. Pelotas foi o único palco fora de Porto Alegre que recebeu artistas. A gente teve 12 horas de música com artistas de Pelotas e do Rio Grande do Sul. Tivemos não sei quantos ali do Rio Grande do Sul, várias bandas. Foi muito legal. Ganhamos como principal palco do país. De todo o país, a gente foi eleito o principal palco. Votação popular. Então eu sei que, sim, fizemos grandes coisas com esse projeto e fico muito feliz, assim, dele ser lembrado, né? E sempre amado. Que sucesso! Olha só. Ai, que legal. Alessandra. Pois então, eu tava ouvindo a Aline e pensando também um pouquinho, assim, eu acho que eu cito 2 momentos legais, assim, um como plateia e uma como trabalhadora da cultura. Como plateia, o Naná Vasconcelos no Festival de Jazz no Guarani. Aquele cara era inesquecível, foi aquele momento. Eu chorei muito naquele show. Eu acho que todo mundo foi uma catarse coletiva. Aquele momento foi incrível. Um momento incrível. E o outro como trabalhadora, como produtora na virada cultural com o Vitor Ramil ali no Largo do Mercado. Sim, Alessandra. Maravilhoso aquilo também, gente, né? Eu não me lembro mais qual foi a virada cultural, aquela, não me lembro, acho que foi na primeira virada cultural. Eu acho que foi. Que a prefeitura fez lá, que a gente, a Secult, realizou e tal. Eu estava trabalhando e foi um momento muito bonito também, assim, muito bacana de entregar aquilo para a cidade, né? Colocar o Vitor ali cantando e aquela troca toda foi... E sabe que pra mim foi o Jazz Festival, Pelotas Jazz Festival, que pra mim foi um dos marcos emblemáticos. Um trabalho lindo. Eu tinha um aplicativo, tinha um aplicativo Satolap, que era um aplicativo que centralizava as informações culturais da cidade. Lembro. E lá em 2013, isso. E foi muito emblemático porque nomes da música do jazz que não teriam visibilidade aqui em Pelotas, ou expressão. Nomes internacionais. Tomaram Hermeto Pascoal, Nelson Faria e por aí vai. Assim. Tanto que hoje eu tô na equipe do Nelson Faria, né? Eu trabalho com eles também frequentemente. Enfim, até a gente vai ter um trabalho juntos. Mas eu queria perguntar pra vocês, com base nisso, a gente tem iniciativas que partem da gente, iniciativas que partem da Secult, da Secretaria, e partem do privado, né? Da iniciativa privada, que foi o Pelotas Jazz Festival, que foi a TIM que apresentava. Onde eu consigo... onde um mescla com o outro, né? O que o público tem de melhor, o privado tem de melhor, onde eles se juntam, onde se separam. A cultura vive de ambos. Vou fazer só um adendo. O Pelotas Festival Jazz foi
produzido pelo Duda Keiber e pelo Duda Keiber. que Isso. são o Duda que está à frente do outro porto. E teve o patrocínio da TIM. Então, assim, a ideia saiu daqui. Ah, A ideia saiu daqui, sim. nasceu aqui. Que incrível! Foi pela lei de incentivo do Estado, não foi? Eu acho que Foi, acho eu que acho era, que acho que era foi, ali. sim. E é. aí Mas esses editais, como eu falei, as empresas abrem editais, por exemplo. Agora só até para esse tema que tu traz, né, um tipo de parceria que existe é isso. Existem as leis públicas, leis de incentivo públicas, Lei Rouanet, lei estadual, que aí, né, no caso que essas são de incentivo. É diferente aqui do Procultura, que é o fundo, né? Então ele é fechado. Mas no caso, lei de incentivo que deduzem impostos das empresas, né? E transforma esses impostos em incentivos para a cultura. A gente tem, vou dar 2 exemplos, que seria a lei do Estado, aqui, lei estadual, e a Lei Rouanet. Nesse caso do festival, eles apresentaram uma proposta para o edital. Fizeram a captação. E fizeram uma captação junto à empresa. Incrível. As empresas, elas abrem editais específicos. Por exemplo, a Claro abre um edital e diz, olha, estamos aceitando projetos que estejam inscritos na lei do Estado ou na Lei Rouanet. Aí cada empresa vai definir qual a lei, né, que ela quer deduzir os seus impostos. E é o que acontece. A TIM abriu um edital chamando projetos, chamando produtores que tinham seus projetos inscritos nas leis de incentivo. Os guris enviaram, a TIM, esse projeto me interessa, foi feita a captação. Que é incrível. Uma forma de casar, de dar um casar. match. De dar um match. Que match. E que maravilha que foi esse projeto do Jazz Festival. Foi maravilhoso mesmo. Foi. O que tu acha, ali? Onde um entra, outro Onde é que sai, se misturam. onde eles se misturam. E depois vem, qual é o papel da associação? Então, na verdade, eu acho que a cultura hoje no Brasil, ela tá muito misturada. Eu acho que as leis de incentivo, elas ainda são fundamentais, embora tenha outras políticas como a Aldir Blanc, né, que ela seguramente vai ser uma lei, uma política permanente, né? Ela foi criada para ser por 5 anos, mas ela sem dúvida será. Mas as leis de incentivo, elas ainda cumprem um papel fundamental, né? Por exemplo, na Associação Outro Porto, a maioria dos projetos acontecem pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, né? Que é verba pública, mas ela é investida por uma empresa, né? E o governo federal abre mão daquele imposto, então, mas ela é uma verba pública. Então, para mim, o financiamento da cultura no país, eu vejo como muito financiada pelo Estado, digamos assim, né? Mas ela está misturada nesse sentido, porque não é o Estado que te dá a verba, né? É uma empresa, quando é o incentivo fiscal. Então, eu vejo, assim, uma coisa muito colada na outra. E, claro, tem os editais diretos de prefeituras ou dos estados, ou até do governo federal, alguns editais, mas eu acho que a maior fatia ainda deve ser, sim, sem dúvida, do incentivo fiscal. Eu acredito que sim, né? O próprio governo do estado aumentou muito, né, o investimento através da LIC, que também é incentivo fiscal, né? Então, só é do ICMS. A Rouanet é o imposto de renda e a LIC estadual é o ICMS. Então, eu não consigo, assim, separar muito. Eu sei que tem investidores diretos, tem empresas que fazem aportes direto, mas eu não acredito que seja a maior fatia de financiamento, não. E claro que tem, enfim, inúmeras também empresas da área cultural que se autossustentam e tal, mas aí são, imagino eu, que grandes empresas, né? E até essas se utilizam das ferramentas de mecanismo fiscal, né? Então, eu acho que o maior financiador da cultura no país é o Estado, sem dúvida.
Eu gostaria de falar assim, porque às vezes a Você gente fica... pode falar o que você quiser, tem muita história não aí. diga isso, porque eu gosto de falar, hein? Mas antes de falar, olha aqui, ó, só pra te dizer, ó. Olha aqui, ó, o que chegou. Pizza, mas vai. Nossa. Aqui, ó. Olha isso aqui. Pizza. Não, eu gostaria, assim, só de complementando, assim, a fala da Alessandra, porque eu gosto de ouvir a Alessandra, porque ela é super calma e ela coloca as coisas muito pontualmente, né? Eu já sou meio caótica, então eu vou falando, daqui a pouco já tô lá não sei aonde, né? Então eu tenho que ir me policiando. Sobre a questão do Estado ser o maior incentivador, né, através dessas parcerias, é importante a gente deixar claro como isso funciona, né, porque muita gente às vezes não entende exatamente como funciona o financiamento público, né. Para um projeto chegar a ter acesso a uma verba pública, tanto na Lei Rouanet quanto na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, falando aqui do nosso mundinho Pelotas, Rio Grande do Sul, né, que é o tema aqui também, que é o espaço que a gente tem, e passa por uma série de processos, né? Então não é só assim, tipo, eu quero pegar a Lei Rouanet, eu vou lá e vou mandar um e-mail para a empresa e a empresa já vai mandar o dinheiro e é a Lei Rouanet. Não é assim. É um processo bem criterioso de seleção dos projetos, tanto na parte da apresentação, né, desse projeto, ele segue tu tem que passar por várias ferramentas ali para poder cadastrar, né, é um processo bem doloroso, né, Alessandra? Bem complexo, assim, não é tão simples. Meticuloso, né? E não é só porque o teu projeto está lá inscrito, dizendo, ele está apto para captar. Isso não quer dizer que tu recebeu aquela verba. O proponente, ele tem que sair atrás de uma empresa, no caso da Lei Rouanet, ela tem que ser uma empresa com lucro real e uma verba que... só quantos por cento? São 4, né? 6 pessoas físicas, 4 pessoas jurídicas. E tu tem que ter a carta de intenção dessa empresa, né? E sim, aí tu vai, né, negociar para ver se a empresa tem interesse de aportar todo o teu projeto ou não, porque às vezes o teu valor é tanto, a empresa vai pagar uma parte, né? Vai querer entrar com uma parte, negociar contrapartidas. E tem isso, o projeto ele tem que estar adequado aos valores daquela empresa. Porque às vezes ela olha e diz assim, é legal isso aqui, da circulação desse espetáculo infantil em escolas da periferia, mas isso não traz visibilidade nenhuma para minha empresa. Eu vou patrocinar aquele show musical do Garoto do Momento. E tá tudo bem, o Garoto do Momento é um artista, ele tem um projeto aprovado, é viável, legal. Mas às vezes a gente não consegue viabilizar e precisa ser de empresas com sensibilidade social, ambiental também, que compreenda que às vezes aquele projeto ele não se encerra em si mesmo, ele vai além, e aí eu queria destacar os projetos do Outro Porto, que depois a Alessandra pode até falar mais assim, sobre isso. São projetos que ele acontece naquele momento, mas que o impacto dele não é um fim que se encerra. Ele tem uma continuidade, porque ele reverbera nas pessoas, né? Então aí tu tem que lidar também com isso. Em que medida vai casar a sensibilidade, e aí eu vou falar sensibilidade, uma palavra assim, talvez um clichê, uma sensibilidade social com a questão comercial da empresa, questões de marketing contábeis. Tem que ter tudo isso, porque também não adianta a empresa estar super sensível ao teu projeto e ela não tem o lucro real para te patrocinar pela Lei Rouanet. Ou simplesmente ela não tem o ICMS da Lei de Incentivo do Estado, porque o Estado é com a Lei de Incentivo, é a Lei de Incentivo que se utiliza do ICMS da empresa. Às vezes as pessoas olham e acham tudo muito... é o governo, né? Tá mamando na teta do governo. A gente ouve muito essa expressão. Mas se a gente for pensar que é o tipo de lei que dá para o empresário, dá para a empresa a possibilidade dela escolher onde ela quer colocar o seu imposto. No setor de cultura, a gente está falando de cultura. Mas tem vários outros mecanismos. Tem fundo do idoso, fundo da criança, o fundo do esporte. Que a empresa pode estar destinando parte do seu imposto para esse tipo de iniciativa que contempla a sociedade e ele tem certeza que parte do seu imposto está sendo ali. Isso não é uma coisa que o empresariado deveria gostar? Poder escolher aonde que eu vou depositar ali o meu imposto, partezinha do meu imposto, né? 6%. É 4, né? 4 e 6, né? É. E no caso da Lei Rouanet, a pessoa física também, pessoa que tem
faz um determinado tipo de declaração, pode aportar uma parte, uma porcentagem do seu imposto. E ainda ter sua marca atrelada a algo tão relevante como a cultura. Sim. E agora, Gurias, por que não tem tanta empresa ainda que compreenda esse processo, esse caminho? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? O que falta? Ainda falta um entendimento desse processo, como é que porque até a pessoa física também, uma né? transparência, uma facilitação onde que pega aí? Porque assim, era para ter assim, todas as empresas do Rio Grande do Sul praticamente prontas para fazer isso e Brasil afora nem se fala, né? Eu acho que muitos têm medo de se enredar com o governo e que vão Questões depois fiscais. receber fiscalizações e acho que muito passa por aí. Por um né? entendimento real das coisas. Exato, eu acho que sim. E a outra coisa é também essa questão, né, que a Aline bem colocou, que tem uma modalidade de empresa que pode investir, que é as que tem o lucro real, né? Existe o lucro real e o lucro presumido. E aí tem essa diferença, né? Mas eu acho legal a Aline trazer essa questão assim, porque muita gente acha que basta isso, né? Ah, tá, eu vou aprovar o projeto na Lei Rouanet ou na Lei Estadual de Incentivo à Cultura e eu já estou com a verba garantida, né? Não é. Realmente é um passo. Eu brinquei, é doloroso, e a Aline na mesma hora também, porque isso é um caminho. E quando eu iniciei falando em organização é por conta disso, né? Porque, enfim, até tu conseguir executar o projeto e ter o investidor, é um passo, é um caminho longo, né? Não é assim rapidamente. Primeiro tu vai ter que ter a ideia, depois tu tem que reunir tudo aquilo, conseguir colocar o projeto da melhor maneira possível, aprovar o projeto, né? Cumprir todos os prazos, para então tu correr atrás de um investidor que vai aportar o recurso, né, no projeto, para então tu realizar ele. E a parte, talvez, eu arrisco dizer, talvez a mais importante de todas para que tu possas continuar trabalhando, prestar contas. Né? Porque tem tudo isso e como é verba pública, tu tem que fazer uma prestação de contas, né? Então, tu tem que cumprir uma série de etapas para conseguir enfim, trabalhar com isso, né? Realizar outros projetos. As leis de fundo de cultura, elas são um pouco mais simplificadas e a grande diferença entre o incentivo fiscal e o fundo, a grosso modo, é que o fundo, tu aprova, faz tudo isso, tu aprova o projeto e o Estado te dá o recurso, né? Então, tu não tem que captar recurso junto aos empresários. Presta contas depois daquele recurso. Presta contas, exatamente. E a Política Nacional Aldir Blanc agora possibilita, inclusive... Parei. Ok. Já quero saber do Aldir Blanc. Parei. Alô? Oi, Fabiano. O pessoal do Parque Una tá ligando. Oi, querido. Não, a Aline tá aqui. Não, vai ter a próxima edição já. Em seguidinha lá. Una Diversion. Sim. Não, eu pergunto pra elas aqui. Uns amores. Não, tô amando aqui. Tô perguntando muito. Tô. Beijo, querido. Beijo. Beijo pra ele. Desliga. Oh, Deus. Ele tá muito ocupado, ele sempre ocupado, sempre correndo, difícil. Gente. Não. A gente tem um bloco que é Una Pergunta, tá? Que a gente quer saber de vocês o quê? Como vocês têm o papel e a caneta na mão. Como fomentar a cultura na cidade de Pelotas. Mas antes, quero saber da Lei Aldir Blanc. Não, a grande diferença da Política Nacional Aldir Blanc é que ela permite aos proponentes que têm os projetos contemplados a fazer uma prestação de contas simplificada. Então, ela não tem a prestação de contas financeira, ela tem a prestação de contas do objeto. Então, tu comprova que tu realizou o objeto, tu realizou o que tu dissesse que irias fazer. E, em último caso, tu presta contas do financeiro, né? Se tu te enredar e não conseguir comprovar que tu cumpriu com o que tu dissesse que ias fazer,
aí os governos são obrigados a pedir a prestação de contas financeira. Isso não quer dizer que tu possa executar financeiramente teu projeto de qualquer jeito, porque tu tem que guardar a documentação, né, por um período X, porque a qualquer momento o Estado pode te pedir os documentos. Mas já simplifica muito e permite, eu acho, para que quem está aprovando pela primeira vez um projeto, não quer dizer que seja alguém que esteja iniciando, né? Pode ser alguém que esteja na caminhada há muito tempo e a recém agora conseguiu contemplar um projeto e tal. Mas permite que essas pessoas que ainda não têm um respaldo maior, assim, não têm uma trajetória maior com projetos, consigam, né, ensaiar esse passo de ir fazendo os projetos por esses mecanismos. Mas o caminho é bem longo, mas eu digo que depois o projeto mais difícil é o primeiro. Depois os outros vão ficando mais fáceis ou menos difíceis. Papel e caneta na mão, Aline. O que você faria para fomentar cada vez mais a cultura dentro da cidade de Pelotas? Eu fiquei pensando sobre isso e fiquei pensando assim, em que instância estou eu com esse papel e essa caneta, né? Não, assim, ó, boa pergunta. Poderosíssima. Né? Porque é complicado, a gente pode ter o papel e a caneta. A Alessandra teve vários papéis e canetas, né, Alessandra? Porque foi da Secretaria de Cultura. Mas ela não tomou uma decisão. Mas eu não sei se você toma a decisão. A última caneta não era minha. Foi isso que eu disse. Então né? é a última caneta. A última caneta. Bom, se eu tivesse a última caneta para fomentar a cultura aqui na cidade, pensando num ambiente público, tá? Vou colocar assim, porque... né, para poder decidir mais, né, para poder decidir na cidade, eu penso que seria assim. Eu pensaria uma forma de talvez trabalhar com essa questão de lei de incentivo. A cidade aqui já teve uma lei de incentivo. Em 95, me parece, tinha uma lei chamada Lei 5.000. Essa lei, ela previa... Em Santa Maria é assim, Santa Maria tem fundo e tem lei de incentivo, através do ITBI e do IPTU. Pelo menos era assim, não sei que outras adaptações que eles podem ter feito nos últimos anos, mas há uns 20 anos atrás era essa política. Não tinha fundo, eles só tinham lei de incentivo. E aqui em Pelotas chegou a ter um projeto nesse sentido, de renúncia fiscal, de parte do IPTU, as pessoas podiam, né, deduzir parte do IPTU, e no ITBI, que é a transferência de compra e venda de imóveis, né? ITBI, isso. Não é? É. E isso eu acho que seria uma coisa interessante, seria complementar, né? Por quê? Porque aqui a gente tem o fundo. E aí sim, as empresas podem entrar como parceiras no projeto, mas tem limitações, tem a questão, né, toda a questão de presença de marca e tudo mais. Com esse tipo de projeto de incentivo, assim, a gente poderia ter uma participação maior das empresas, entende? Uma aliança maior entre o produtor, né, um projeto específico, e uma empresa que tivesse interesse em fazer esse abatimento, porque é incentivo fiscal. Nada impede que uma empresa decida, por exemplo, fazer ali o seu investimento tirando do seu lucro, da sua verba de marketing, ou de projeto social, ou do que ela, né, definir ali como parte do seu recurso, né, da empresa, fazer o investimento. Não, nós vamos patrocinar, nós temos patrocínios aqui, tem, né, patrocínios de outros projetos, assim, mas esse incentivo, ele sempre vem bem, porque ele é bom para todo mundo. Então, se eu tivesse a caneta, eu procuraria viabilizar um mecanismo de financiamento de incentivo público. Muito bom, e seria uma política permanente, entende? Isso é outra continuidade também, é uma coisa essa lei, ela foi revogada, mas ela existiu uma lei na cidade que previu isso, mas eu acho que ela não teve muito continuidade. Pois então, eu acho que eu faria duas coisas. Eu acho que eu colocaria no turno inverso, em toda a escola municipal, uma escola de arte, cultura. Acho que eu colocaria isso como uma questão obrigatória nas escolas. Eu acho que é por aí que a gente vai... Enfim, chega nas casas, chega nas pessoas.
E eu acho que a outra medida e que eu sinto falta e acho que é geral, eu acho que eu construiria mais indicadores para a área da cultura. Eu acho que eu faria um convênio com uma fundação ou algo semelhante para fazer uma pesquisa profunda, assim, na área da cultura. Sabe? Quantos trabalhadores de fato nós somos, de quais segmentos, quanto é que isso gera na economia local. Porque eu tenho para mim que Pelotas, o dia que despertar para viver da cultura e do turismo, vai adiante. Vai deslanchar. Vai Sabe que adiante. eu fui no Vai com seminário força. de turismo promovido pelo Sebrae, ali no Sicredi. E hoje uma das meninas falou qual é o ouro do turismo. Aí todo mundo, pessoas, experiência. E ela disse, dados. E eu fiquei pensando, nada a ver, dados. Aí depois eu saí com aquilo na cabeça. Tipo, faz todo sentido. Primeiro, eu tenho que ter todo mundo cadastrado. É do Cadastrura lá. Cadastur. Isso, Cadastur. Tem que ter todo mundo cadastrado pra entender aonde tem mais, aonde tem menos, como eu consigo fomentar, como eu não consigo. Segundo, sem dados, é tudo no achismo. Eu não consigo planejar nada. Eu não posso... E ela falou um troço que é batata. Eu não posso dizer que tem muito potencial a minha cidade se eu não apresentar dados. E se eu não tenho dados cadastrados, eu não consigo dizer, não, vamos fomentar o turismo em Pelotas, que lá é bom, que fomenta, porque e aí os dados, e os números. Que aí vem a empresa e vai dizer, como é que eu vou trazer... Precisa quantificar. Toda política de desenvolvimento ela tem que ser mensurada, porque é uma continha que tem que fechar. Sim, com certeza. Sim. Economia, Mas, o ecossistema é esse, né? Seria o ideal, a economia criativa, o turismo e a cultura. Imagina, Pelotas. Sim. Com certeza. Porque no período que eu estive ali na Secult, nós fizemos alguns movimentos, né? Assim, especialmente no período ali da pandemia, que aí tinha que fazer cadastro, né? Tinha que ter o mapa, enfim. Só que aí já não se tinha nem muito bem as ferramentas naquele momento, né? Mas precisava... aquilo era espontâneo. Se tu desejava acessar aquele recurso, tu ia no mapa e te colocava no mapa, né? Então, não é um dado fiel, né? Não é uma pesquisa para, de fato, chegar a um número, né? Eu acho que isso é o que falta, assim, na área da cultura e do turismo criativo. Enfim, é preciso ter esses dados, assim. Eu acho que a prefeitura deveria investir nisso, assim, sabe? Eu acho que é fundamental. Você ia falar ali? Eu concordo com a Alessandra, até agora sobre um projeto que eu estive trabalhando agora como assistente de produção. E muito feliz, que é um projeto que chama Vivência do Supapo, né? E esse projeto é da Nina Grace e do pai dela, o mestre José Batista. Então, é um trabalho de conscientização, de palestra, né? Leva o supapo. E aí teve agora um desdobramento, um último projeto, porque a Vivência do Supapo teve para o público em geral e tudo, e agora foi nas escolas. E nessa questão de fazer a Vivência do Supapo para as crianças e adolescentes e tal, a gente tinha que buscar espaços, buscar escolas que comportassem. E aí, nesse processo, Alessandra, quando tu diz assim, fazer um mapeamento, né? A falta que faz a gente ter um mapeamento de espaços onde possam acontecer atividades culturais na cidade. A gente está com dificuldades em achar, né? A falta do 7 de abril, isso é notório, é uma coisa que urgente, é mais do que urgente, né? É urgentíssimo. Mas fora isso, às vezes... quais espaços podem receber determinados espetáculos, determinados trabalhos, não se tem. E eu pensei isso em relação às escolas, porque a gente estava buscando escolas, né? E aí mas tem o espaço correto, né? Pode ser no pátio, pode ser no auditório. E a gente descobriu escolas com auditórios e teatros maravilhosos. E não se sabia. Escolas públicas, porque esse era um projeto para escolas públicas, né? Então, quando a gente fala no mapeamento, é importante... não só para o profissional, para os profissionais, para a gente descobrir os profissionais, mas onde há formação e onde há os espaços, né? Tanto públicos quanto privados, que às vezes a gente não tem noção.
E isso é impactante, porque para fazer um projeto mesmo que tu precise circular por espaços, por escolas ou coisas assim, às vezes tu não consegue nem te planejar direito, porque tu não sabe o qual que pode receber, né? Ou é muito grande, ou é muito pequeno. Então eu acho maravilhosa a ideia de um censo, vamos dizer assim, Sim. né? Uma coisa que nos colocasse bem. E isso sim é realmente um dado importante para o turismo. Porque não tem como tu pensar em fazer um roteiro, um exemplo, tá? Que seja um roteiro turístico, sem tu saber para onde que tu tá indo, né? Tu tem que saber. Ou então tu acaba no mesmo roteiro de sempre. Que aí tu pensa Pelotas. Vai na Charqueada, vai na Praia do Laranjal. É no vai. centro histórico. Vai no centro histórico. Uhum. Então eu acho que isso fomenta mais 3 possibilidades. ideias revolucionárias e nada difíceis de serem implementadas. Tá aí, né? Uhum. Na música. Sim. Vamos atravessar o samba, então. Vai. Carnaval, gurias. Vamos falar de carnaval. Eu queria que vocês me dissessem se é uma impressão minha ou assim, a cada véspera de carnaval parece que entra uma pedrinha no sapato do passista e tem sempre uma coisa que parece que vai sair, não vai sair ou não sai como deveria, enfim. Eu acho incrível o Carnaval de Pelotas, acho que todo mundo acaba se divertindo muito, mas eu sinto sempre um pouquinho antes uma sensação que eu não sei explicar, se é impressão de longe, e a Lê que tá, né? Tem mais experiência, conta vocês as duas, enfim. O que rola? O que enrola? O que rola? O que é difícil? Pois é, eu acho que o carnaval acaba sendo um segmento mais difícil, eu acho, por vezes, sabe, assim. De executar, tu achas? Não. Também. De organizar? Também, de organizar, eu acho que as próprias entidades carnavalescas de se compreenderem enquanto setor produtivo, o quanto poderiam, a meu ver, estar voando, sabe, assim, em outro patamar, eu acho. Mas aí eu acho que falta uma série de questões, até de se reconhecer como um setor importante na área cultural, entende? Eu acho que eles mesmo, por vezes, se veem à margem do processo, né? E não tomam bem, assim, talvez e logo a entidade que é tão importante para o movimento como um todo. Exatamente. No carnaval tu vai encontrar tudo. Tu encontra música, tu encontra teatro, tu encontra dança, tu encontra cenógrafo, tu encontra artista visual. Todos os... Tu gera renda em todo o entorno, o tempo inteiro. O tempo todo. Então eu acho que ainda falta essa compreensão da potência. De um modo geral, assim, sabe? Não tô especificando nenhum... porque aqui a gente tem os blocos burlescos, a escola do grupo especial, tem os mirins infantis, enfim, né? Tem as bandas, que agora é um boom, tudo é banda, né? Acho que talvez até tenha escolas já repensando, bom, o que a gente faz com isso? Né? Os burlescos deram aquela desandada por conta das bandas, mas ainda são muito potentes e fortes. Eu acho que falta isso, sabe, Gabi? Eu acho que falta um pouco isso e enquanto poder público, assim, eu acho que falta para o poder público, talvez, não sei se é uma aproximação, acho que não é bem esse o termo, mas por vezes eu acho, e não estou falando deste governo ou do passado, mas de um modo geral, eu acho que é um setor que os governos eles se aproximam e se afastam sem muita responsabilidade, eu diria assim, sabe? Sim. Então, eu acho que falta todas as pontas em enxergarem a potência do carnaval. Acho que falta. Falta ritmo, então. Porque se pensar o carnaval em outros lugares, em outros centros, eles são trabalhados o ano inteiro, geram renda, são uma potência o ano inteiro. E tá bem que aqui o nosso frio, acho que nos afasta um pouco também dessa possibilidade. Mas quem gosta mesmo não se afasta, sabe? E tem aqueles guerreiros que estão fazendo carnaval o ano inteiro e são valentes, né? Mas eles ficam meio soltos, assim, meio isolados, eu acho. Aline.
Eu não tenho uma participação muito ativa no carnaval há muitos anos, então eu não sei nem se eu não tô no papel da Glória Pires comentando o Oscar, Mas né? o teu papel como ouvinte do Carnaval de Pelotas, porque eu tenho a minha opinião. Eu me sinto... Eu tenho a minha opinião. Né? Não, sim, opinião todos temos, né? Mas não sei se ela soma de alguma forma, né? Mas assim, o que eu teria pra dizer sobre isso, né? As minhas experiências com carnaval, principalmente assim, na minha infância e tenra juventude, era muito de carnaval de rua, assim, né? Então, minhas lembranças, muito bandalha, né? A rua. Porque a rua, ela tá muito presente em mim, né? E uma parte disso vem do carnaval, né? Os desfiles, da volta da praça ali pela Floriano. Esse é carnaval que eu me lembro, dos 80 ali, início dos 90, né? Então, isso tá muito presente. E eu via muito. Depois eu parei, né, de sair, agora não tenho acompanhado realmente de fato. Mas o que mais me impacta e me traz nessa memória, principalmente, né, é o lúdico e é a brincadeira e é a liberdade. O carnaval como esse espaço de como é que eu vou poder dizer? De troca mesmo, de alternar, né? O que é em cima vai para baixo, o que é embaixo vem para cima. Porque ele é um dispositivo para isso. Ele viveu toda a sua história para isso. Não aqui só em Pelotas. Estou falando de movimentos, né? E que hoje a gente se vê perante o quê? Temos entidades, temos uma organização que é necessária, temos datas, temos prazos, questão financeira, como coordenar tudo isso, né? Como a Alessandra fala, não pode ser um negócio pontual que vai chegar um mês antes do carnaval, tá todo mundo arrancando o cabelo. Porque é uma coisa que se sabe que vai acontecer. Nós temos esse calendário para daqui a 50 anos. Então é um planejamento que ele não surge do nada, e vamos fazer ali, né? Com certeza, trabalhar durante o ano seria o ideal. Né? Seria o ideal trazer as entidades, como fomentar esses encontros durante o ano, né? Não só as entidades que estão envolvidas na produção do carnaval, mas as pessoas. De que forma isso? Porque tem subsídio, vamos supor, tem o subsídio financeiro que vai para as escolas que não sei o quê, papapá, beleza. Como a gente pode atrair apoiadores, patrocinadores, pessoas que possam estar contribuindo ou com seu conhecimento ou com financeiro realmente durante todo o ano? Para acontecer, aí tem as festas, almoço, formação. Onde que está sendo, né? Como que está sendo proporcionada uma formação para esses fazedores de cultura do carnaval? Porque a gente tem uma velha guarda e tem uma nova geração. Existe essa nova geração? Eu não sei, eu não estou por dentro, né? Renovação, né? Mas isso está sendo renovado? O que vai acontecer? Porque às vezes a gente vê, né, em vários espaços da política, da sociedade, né, que existe ali um centro no qual gravita aquela entidade e está sendo feita a renovação. Como que isso vai acontecer? Como que esses novos momentos que a gente está vivendo estão reverberando nesse espaço, né, do carnaval? É isso que eu penso, assim, né? É como trazer apoiadores, como fortalecer as tradições. A gente não pode esquecer da história. Se a gente tivesse em mente a história do Carnaval de Pelotas, não teríamos essa discussão agora. A gente só ia estar dizendo como que vai ser o Carnaval ano que vem. Qual é a próxima fantasia e não como o tema, né? Que tema que é a tua escola? E a tua escola tá com qual tema, né? Então a gente não tem nem essa perspectiva às vezes, né? É tudo muito... surprise, né? Vai ser quando? Esse entendimento é muito bom. E aí, eu vou trazer o meu olhar de ouvinte e participante do carnaval. Eu odiava carnaval até morar no Rio de Janeiro. Aí morei 6 anos no Rio de Janeiro, não teve. Ou tu te adapta ou tu foge. Não, eu fui picado pelo sambódromo, né? Então, eu amo o carnaval hoje. O entendimento que eu tenho é, primeiro, esse movimento anual que a gente percebe em outras localidades. E eu não tô falando assim, é óbvio que o Rio de Janeiro é um centro que é o berço do carnaval, mas vamos usar de exemplo para trazer para nós, né? Primeiro ponto, fomentar ao longo do ano. Segundo ponto, fazer com que isso seja parte da economia e que seja um projeto. Hoje, dentro do nosso entendimento, o carnaval é pensado 1 mês, 2 antes. E aí, se a gente começar a pensar como
Carnaval de 2026 vai ter isso, vai ter um novo bloco em Pelotas. Se a gente começar a trabalhar isso, se a gente entender a nossa região, que ela trabalha muito mais com festa do que festa fechada, pública, privada, do que necessariamente o bloco de rua, se a gente conseguir fazer com que essa cadeia se una, o carnaval começa a movimentar. Segundo ponto, carnaval é em carnaval, não é em abril, maio, junho, julho. Não, velho. Tem que fazer com que as pessoas deixem de sair de Pelotas para ir para São Lourenço e fiquem em Pelotas, porque é muito legal aqui. Exatamente. É muito legal. E aí a gente vem com história, vem com ideias e vem com festas. Porque a gente tem que atingir... A nova geração, pelo que eu percebo, tem o bloco, mas é um bloco que vai para festa depois. Então... tem que comunicar com esse novo mercado dentro do carnaval, né? É o bloco burlesco, é a fanfarra, é a banda, é a festa. Eles têm que conversar. Então tem que ter um novo carnaval em Pelotas, né? Eu arrisco a dizer até que o novo carnaval é o velho carnaval, né? Porque as pessoas, elas gostam do carnaval participativo. Esse é o fato, né? Então o carnaval está digamos, se reinventando. E no carnaval, no calendário oficial do carnaval, o que aconteceu aqui foi o carnaval participativo, né? Foi criada uma liga de blocos, eu acho, uma coisa assim. É isso, né, Aline? Eu acho que sim, Liga acho de que blocos. E porque as pessoas, elas gostam de participar, de curtir, entende? Então, e aí ali deslocado ficou o carnaval das entidades carnavalescas, das escolas, o desfile de passarela e tudo mais. Eu não sei, eu acho que é possível ter as duas coisas, mas a nossa origem é o carnaval burlesco, né? É o carnaval da brincadeira, o da rua, Do pular, o do de pular, invadir a 15 de novembro ali. Exatamente. Então tem esse saudosismo na memória da cidade. Acho que ele é por aí, né? E acho que as entidades carnavalescas vão ter que também ir entendendo um pouco isso e se moldando um pouco, né, nesse retorno. Mas sim, é um setor que deveria ser levado e se levar muito mais a sério, né? Eu estou fazendo um pequeno trabalho com o pessoal da Academia do Samba, num projeto que eles estão iniciando. Eles já fazem um pouquinho, mas ainda não conseguimos sair de fato do papel, que é o Escola de Artes e Ofícios do Samba, que aí é para trabalhar dentro das escolas públicas com as artes e ofícios do samba, né? Olha que legal. Esse projeto está aprovado na Rouanet RS, né? Ainda não veio o patrocínio, porque era um programa específico ali que o governo federal lançou na época da enchente, que era para socorrer o setor cultural do estado, e era então um programa específico da Lei Rouanet. Esse projeto está aprovado lá e o governo é que fez ou ainda está fazendo esse movimento para que as empresas invistam nesses projetos. Então, vindo um patrocinador, esse é um projeto que sai do papel, né? E vai trabalhar dentro das escolas públicas, dentro da comunidade escolar. Não é só para alunos, né? Para professores e pais, enfim. São várias oficinas de toda a indústria do carnaval, assim, né? Ótimo. Então, Que pode legal. ser que saia do papel. Não, e vai em sair. breve, Agora a em gente breve vai, ó. aconteça. E É esse o conversa primeiro- com todo esse ideal que a gente conversou. Exatamente, exatamente. Me conta o que é Outro Porto. É uma associação? É uma entidade? Outro Porto é uma associação, né? A Associação Outro Porto Indústria Criativa, é o nome da associação, e trabalha com projetos na área cultural, social e ambiental, digamos assim, a grosso modo. E a gente trabalha com vários projetos em leis de incentivo, em fundos, para atender a comunidade. Todos os projetos lá acontecem de forma gratuita, né? Estamos lá na orla do porto e lá temos uma biblioteca, uma galeria, um laboratório para aula de ciências e outras inúmeras atividades, assim, né? Temos o Doceria Escola, que é uma escola do fazer doceiro, digamos assim. Temos o Recicle, que é um projeto que trabalha com... que está
está acontecendo agora, inclusive, que é para trabalhar com toda a questão da reciclagem, né, de roupas, enfim. Que mais? Vamos ver, que eu lembro de cabeça. Temos o Café Porto Memória, que é um projeto para trabalhar, ativar a memória de idosos. Esse é um projeto de um ponto de cultura. Poxa, temos muitos projetos Laboratório lá. Faber Laboratório Sapiens. Faber Sapiens, que é esse laboratório que atende às escolas públicas, né, com aulas de ciências. E Há muito projeto. Muito projeto, muitos aí, projetos. É uma empresa que vocês conseguiram através de lei, é iniciativa da próprio Outro Porto, como que você consegue viabilizar? Então, são vários projetos. Eu lá trabalho elaborando os projetos, né? Eu e o Duda, basicamente, mais o Nando Keiber, que nos dá também algumas assessorias, a gente elabora os projetos para a Lei Federal de Incentivo à Cultura ou lei estadual e para editais, né? Então, a gente aprovou, agora a gente concluiu esse final de semana, a gente fez um seminário de economia criativa e uma feira de economia criativa, que era um projeto da Lei Paulo Gustavo do Estado. Então, que também era digamos assim, um recurso direto, né? Temos projetos na Política Nacional de Blanc. Então, a gente trabalha com projetos, basicamente com projetos, e em empresas que investem nesses projetos ou recurso que vem direto desses editais. E ele nasce, eu te digo porque eu faço parte eu sou uma das fundadoras da Associação do Sim, Porto. aqui está uma das fundadoras. Ele nasce com a revitalização do Porto de Pelotas lá em 2016, né, quando o terminal de Toras voltou a ser operado, com agenciamento da Sagres e da CMPC, num espaço que estava totalmente desvinculado, a cultura acontecia, alguns projetos soltos, o Porto não era... tinha a comunidade do Porto que via o Porto, mas um pouco da universidade, moradores, mas as coisas não estavam, sintonizadas. Então, ele surge primeiro com o nome de Porto das Artes, né? E depois ele se transforma numa associação com essa independência e aí ficando apta a poder fazer e produzir essa série de projetos com aporte de empresas parceiras e todas mais que quiserem. Incrível, gente. Eu fui no seminário, né? Sim. E já fui lá no Ars também, que é dentro do Outro Porto também, né? As atividades acontecem lá, mas é um projeto independente, não é nosso, assim, a gente se Sim, mas tem uma troca, sim, né? Sim, quanto mais existir essa troca, mais movimento tem para uma localidade que até uns 10, 12 anos atrás era negligenciada, afastada do centro cultural. Do centro não, mas não era um ponto cultural. E que hoje tem muita visibilidade. Como diz o Vitor Ramião, no centro de um outro universo. E, na verdade, tem a galeria, né, que pode ser visitada. Tem visitação gratuita da galeria. Isso. Tem a Biblioteca do Porto, que ela é aberta à comunidade, com um acervo gigantesco. Então, é um aparelho cultural para ser usado pela comunidade de Pelotas e tem uma conexão com o Rio Grande, tem o Cruzeiro do Saber, que é outro projeto incrível que faz a conexão entre Pelotas e Rio Grande através da hidrovia das águas, porque parece que o pelotense não enxerga que nós temos que olhar para as águas em vez de ficar de costas, e a hidrovia é uma potência não só econômica, mas de, né, fauna, flora, e o Cruzeiro do Saber é um passeio, uma travessia que mostra para os tripulantes desse passeio essa beleza. Que muita gente não vê. Isso aí fomenta muita economia também, porque tem uma possibilidade de fazer um trajeto assim, faz vários outros setores trabalharem juntos. Convidado para o próximo Cruzeiro do Saber. Vou botar lá na lista. Tô na lista. Com certeza, mas esse, por exemplo, agora falando sobre turismo, né? Tava falando, olha o potencial turístico que tem as águas aqui de Pelotas. E que não é explorado, gente. Isso é incrível, assim, né? Só para fazer um adendo, assim, né? Porque quando tu vê o projeto... Eu ouvi isso do Amir Klink, quando ele veio dar uma palestra aqui há, 20 anos atrás. Ele disse, o quê? Mas vocês não olham para as águas e não fazem nada com as águas de vocês?
É bem interessante observar, né? Gente, eu quero agradecer a disponibilidade e o papo. Sério, foi... muito, muito, muito bom. Obrigado, Ale. Obrigado, Aline. Antes de a gente fechar, a gente sempre pede para os nossos convidados o nome do nosso episódio, o título que vai lá na capa do YouTube, né? Pra colocar lá assim, ó, Futura. Poxa, o pessoal tá... então... Ai, Aline, ajuda aí. Me ajuda aí. Nossa! A gente falou sobre tanta coisa, né? Cultura é o desenvolvimento dessa cidade. Cultura, desenvolvimento da cidade. Gostei. Pra mim tá ótimo. Gostei. Fechamos. Gente, muito Beijo, obrigado. valeu, Sem obrigada. palavras. Foi incrível, foi Valeu. incrível. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. E fiquem ligados que tem muito mais TinoCast nos próximos episódios. Tchau, tchau.